Muitos tentaram, mas no meu entender, pelo menos, o único que conseguiu chegar até a mesma profundidade psicológica do Bergman até hoje é o Joachim Trier, o diretor norueguês de A Pior Pessoa do Mundo, no novo filme dele, Valor Sentimental, que já está em cartaz nos cinemas. Com uma diferença. Enquanto o Bergman era de um fatalismo que beirava o niilismo mesmo, o Joachim Trier vê uma saída. Mas essa saída passa não por tentar fugir dos sentimentos difíceis, ou contorná-los, ou fingir que eles não existem, porque quanto mais a pessoa tenta não se ferir, mais ela continua se ferindo até que ela confronte aquilo que está destruindo ela. Eu queria já ter publicado esse vídeo antes, mas essa é uma época do ano um pouquinho complicada, então tá aqui com algum atraso, mas com toda a convicção, porque para mim, pelo menos, Valor Sentimental é um filme que está ali no sublime. Sublime no roteiro, que como sempre o Joachim Trier escreveu em parceria com o Eskil Vogt, sublime na direção e sublime nos desempenhos centrais. O da Renate Reinsve, que é a personagem principal, a Nora, uma atriz de teatro renomada e uma pessoa extremamente complicada emocionalmente. A Inga Ibsdottir Lillias como a Agnes, a irmã mais nova dela, e o Stellan Skarsgård como o Gustav Borg, o pai delas, uma figura gigantesca. Gigantesca enquanto viveu com elas, ele é um diretor de cinema muito prestigiado, embora há 15 anos não faça um filme, e gigantesco também na ausência dele. O Gustav foi embora quando a Nora estava no começo da adolescência, a Agnes era menor ainda, e deixou de existir, exceto no emocional das duas, principalmente no da Nora. E agora, com a morte da mãe das irmãs, o Gustav volta à cena com tudo. Não é só que ele entra de novo na vida delas, ele se aboleta na vida delas. A Agnes, isso mais agrada do que desagrada. A Nora, isso não agrada em nada, porque ela não tem ideia de como lidar com os sentimentos dela em relação ao abandono paterno. A primeira vez que ela vê o pai é na recepção após o enterro da mãe e ela fica completamente sem ação. Mais ainda pela maneira casual, despreocupada com que ele volta, como se ele tivesse só ido comprar cigarros na esquina e não tivesse desaparecido durante décadas. O pretexto do Gustav para essa volta tão decidida dele é que ele quer fazer um novo filme e ele escreveu um roteiro especialmente para Nora. Pelo jeito, ele quer fazer disso uma oferenda de paz à filha, mas ele mete os pés pelas mãos. Ele insiste que só ela é capaz de fazer esse papel. Mas como ela recusa, ele vai atrás de outra atriz, uma americana, que é o papel da Elle Fanning. Evidentemente, isso não vai diminuir em nada a turbulência entre pai e filha. Não há nada neste filme que não esteja lá por uma razão. No mais das vezes, cada coisa que está lá por 1000 razões. Tem vários significados, como se a gente estivesse esticando uma luneta. Quanto mais a gente abre, mais coisa a gente enxerga. O começo já é maravilhoso, com uma redação que a Nora escreveu em pequena, em que ela tem que se imaginar como se ela fosse um objeto. E o objeto que ela escolhe é a casa dela. Essa é uma casa que está na família há gerações. Na família do Gustav. E na encenação maravilhosa do Joachim Trier, a casa como que foi ficando entranhada de tudo que se passou nela durante todas essas gerações. Não é só que a casa acumula o que foi vivido dentro dela. Ela representa a ideia de que o passado nunca passa. De alguma maneira, ele está sempre determinando o presente. No que a gente é, no que a gente se torna, passado e presente são um tempo só. Os nascimentos, as alegrias, as tristezas, as tragédias e principalmente uma morte trágica, a morte da mãe do Gustav por suicídio. E o roteiro dele meio que reconstitui justamente isso. A maneira como ele viu a mãe pela última vez, como se fosse um dia qualquer, e encontrou ela morta na volta da escola. Mas ele insiste o tempo todo que não, que aquela personagem não é a mãe dele, que não, ele não está falando dele ali.
Parece que ele está querendo ofuscar as pessoas, né? Mas não é que ele está falando a verdade? Aos poucos, somando todos os elementos, olhando fundo para eles, vendo até onde eles podem levar a gente vai conseguir recriar essa paisagem emocional habitada pelo Gustav, pela Nora e pela Agnes. As pistas estão por todo lado e elas são lindas. Em dado momento, por exemplo, a gente vai ver um pequeno trecho de um filme que o Gustav fez muitos anos antes. São duas garotas pequenas fugindo de dois soldados nazistas. Uma delas se deixa pegar para que a outra possa escapar. E quem interpreta essa que escapou é a Agnes, a irmã mais nova, quando era pequena. Aí a gente tem ao mesmo tempo uma visão pessoal do que aconteceu depois que o Gustav foi embora, largou a família. A Nora salvou a Agnes, embora não tenha conseguido se salvar. E a gente tem também uma visão objetiva. Embora isso seja verdade, de que a Nora, de certa forma, tenha se sacrificado para que a Agnes pudesse tomar o rumo que ela tomou de fazer uma família, casar, ter um filho e, de certa maneira, reconstituir tudo aquilo que havia sido perdido, não existe nenhum ressentimento. A Nora é uma pessoa que se acha incapaz de fazer conexões emocionais, de amar os outros, de se doar, de ter intimidade. O que ela não percebe é a imensidão do amor dela pela Agnes. Não tem nenhum ressentimento por ela ter se dedicado tanto à irmã mais nova. Só amor mesmo. Infelizmente, essa não é a experiência que todo mundo tem com irmãos ou irmãs, mas sim, ela acontece. Entre você e eu, então eu prefiro salvar você a me salvar. E é lógico que desde então a Agnes nunca parou de também ela tentar salvar a Nora. Pouco a pouco, entre erros e acertos, também o Gustav consegue achar ali um galho no qual se agarrar com a Nora. E o Joachim Trier vai compor duas cenas espelhadas, lindas, super bergmanianas, em que ele, ao mesmo tempo, vai fazer uma coisa metalinguística de mostrar o poder do desempenho de um ator em levar a gente até certas situações, até certas conclusões, e que vão esclarecer para a gente que dentro da crise permanente em que a Nora vive, a raiva que ela tem do pai, tem outra coisa muito mais complicada. Tem o medo imenso de baixar a guarda e de sofrer de novo tudo que ela já sofreu, o que é perfeitamente compreensível. Essa é uma ideia muito bergmaniana também, a de que quem ama uma pessoa vai em algum momento ter a possibilidade, às vezes até a necessidade, por razões muito complicadas, como as razões do Gustav, que a gente vai conhecer ao longo do filme, de ferir mortalmente a pessoa amada onde mais dói nela, porque você ama e você conhece. E que quando você faz isso, você está, antes de mais nada, tentando se ferir também no lugar em que mais vai doer, no lugar mais letal do seu ser. Reparem na leitura que lá pela metade do filme a personagem da Elle Fanning faz de um trecho do roteiro e comparem com a leitura que a Nora vai fazer mais para o fim do filme desse mesmo trecho. A personagem da Elle Fanning está se esforçando muito em dar para o Gustav aquilo que ele precisa como diretor. Mas não adianta, essa leitura dela é super dramatizada, termina genérica, são sentimentos escritos e que não encontrou nenhum eco. Quando a Renate Reinsve lê esse mesmo trecho, aí o mundo desaba em cima da gente. A gente entende exatamente do que o Gustav estava falando. Quando eu digo que tem essa base bergmaniana embaixo de todo o valor sentimental, eu não estou querendo dizer de maneira nenhuma que o Joachim Trier imita o Bergman. A gente tem aqui uma linguagem mais naturalista, que é uma tradição do cinema escandinavo, e isso inclui o Bergman, mas é um naturalismo que, às vezes, o Joachim Trier sublinha com um momento de muito humor. Reparei na brincadeira com um banquinho que tem na casa, que outras vezes ele realça de maneira quase barroca, como na crise incontrolável que a Nora tem em uma certa cena antes de entrar no palco, e a maneira como ela entra no palco, e que, no geral, é mais acolhedora do que implacável, como seria no caso do Bergman. Ele está sendo ele mesmo, Joachim Trier,
sempre límpido, desadornado, sem inflexões excessivas, sem dramatizações desnecessárias, em um registro finíssimo em que a gente tem a sensação de estar sempre flagrando os personagens e nunca vendo uma encenação, invariavelmente muito contido, puxando as rédeas ali, mas nunca menos do que avassalador, na dor que a gente sente e na beleza que ele consegue tirar dela. Aliás, tem uma coisa formidável que já tinha ficado muito clara em A Pior Pessoa do Mundo. Tem uma reação química entre a lente do Joaquim Trier e o rosto da Renate Reinsve, que é uma coisa poderosa, é impossível de descrever, mas eu já vi ela em outras coisas muito bem, mas com ele ela é impressionante. E no final do filme, olhando o rosto dela e o rosto do Stellan Skarsgård, eu não vou esquecer nunca. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal e clique no sininho. Não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo.